coisas grandes que estão por vir. Deus tem falado, Deus tem me dado sonhos e visões. Eu tenho experimentado algo novo, igreja. Eu tenho sentido, eu tenho percebido. Podes ouvir, diz o Senhor. Há algo se movendo nos nossos dias. O Senhor tem falado aqui que Ele está gerando filhos espirituais. Não somos estéreis, Asturiandarabás. Há filhos espirituais que são gerados e o Senhor tem nos preparado, aleluia, muitas vidas neste lugar, vidas que serão salvas, libertas, tocadas através de mim e de você, aleluia. Amém, igreja? Você pode tomar assento. Graça e paz em nome de Jesus. Boa noite a todos. É uma alegria poder estar compartilhando um pouquinho daquilo que Deus tem nos revelado, que Deus tem feito no nosso meio. Eu confesso para os queridos, meu coração, ele está numa expectativa. Sempre Deus fala conosco, sempre o Espírito Santo, Ele ministra nas nossas vidas. O Senhor me deu esta palavra há um tempo atrás. Há um tempo atrás o Senhor falou comigo e na oportunidade, quando o Senhor testificasse e me autorizasse, eu estaria aqui para a honra e glória do nome do Senhor, meu amado. Eu quero que você abra seu coração. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, como igreja, para que possamos ser edificados, o corpo de Cristo, aquilo que tenho experimentado, vivenciado nesses últimos dias. Algo glorioso com o Espírito Santo, onde podemos ouvi-lo, onde podemos estar na sua presença e recebendo direções do Senhor para nós, para as nossas vidas como igreja, para todo o propósito que o Senhor tem neste lugar, para tudo aquilo que o Senhor tem para cumprir e vai cumprir. Aleluia. A palavra que eu quero compartilhar com a amada igreja está lá em 2 Samuel. 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, aleluia. Capítulo 6, no verso 16, Bia, por gentileza. Nós vamos ler o verso 16 e depois o verso 23. É um texto muito conhecido da amada igreja. Quando recebi o convite para estar ministrando, eu me coloquei diante do Senhor, da presença do Senhor, e eu me desesperei, para que o Espírito Santo pudesse me usar como um canal de bênção na sua vida, meu amado, minha amada igreja do Senhor. Eu creio que o Espírito Santo que já tem ministrado neste lugar, ele vai concretizar a obra, todo o propósito nessa noite. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, a filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei que ia dançando e saltando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O verso 23, por gentileza. Mical, a filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Queridos, eu creio que este é um texto, uma passagem muito conhecida. Eu creio que você tem conhecimento desta passagem. E eu quero percorrer este texto do capítulo 6, aqui de 2 Samuel. Algo que o Espírito Santo quer falar conosco nesta noite. Algo que o Espírito Santo possa fluir e possa trazer direcionamentos, crescimento e edificação para nós do corpo de Cristo. Eu creio que toda revelação ela é divinamente inspirada pelo Senhor. E ela, através do Espírito, ela se move, ela trabalha, ela transforma através do Espírito Santo do Senhor.
para que nós possamos experimentar, vivenciar coisas novas. Eu quero declarar algo novo do Senhor sobre a sua vida, sobre esta igreja, algo que o Senhor tem queimado nos nossos corações, aquilo que temos vivido, aquilo que temos como cristãos filhos de Deus, aprendido neste lugar, a adorar, a louvar, a glorificar o nome do Senhor em todo o tempo. Amado, essa passagem fala sobre o desejo que Davi, o rei Davi, quando assumiu o trono, de trazer essa arca da aliança, a arca do Senhor, que estava durante muito tempo ali. Ela ficou nas mãos dos filisteus, que eram inimigos do povo de Deus, do povo israelita, e ela ficou ali durante muitos anos, antes de Davi assumir o trono, o reinado do rei Saul, na casa de um levita chamado Abinadab, em um monte chamado Kiriat Jearim. Você conhece esta passagem, você tem essas informações, e o povo de Israel, naquela época, havia se esquecido da arca. Ninguém mais perguntava, ninguém mais se importava, ela estava lá, durante muito tempo na casa daquele levita. A arca do Senhor, a arca da aliança, o que ela simbolizava, o que ela significava naquela época para aquele povo, a presença de Deus, o poder de Deus, o próprio Deus se encontrava naquela arca. Deus se relacionava, Ele se comunicava com o seu povo através da arca, da presença desta arca. Você conhece a palavra, onde o sumo sacerdote, ele que poderia estar ali, adentrando ali no Santo dos Santos e fazendo ali todas as ofertas, como Deus ordenava, diante de todas as ordenanças, os estatutos de Deus. Essa arca, meu amado, minha amada, foi construída para guardar as tábuas dos 10 mandamentos. Ela era muito pesada, ela era formada de madeira, de acácia. Ela tinha cerca de 1 metro de comprimento por 60 centímetros de altura. Ela era coberta por ouro, por dentro e por fora. E ela tinha uma tampa de ouro puro, que era a base para os 2 querubins, que simbolizavam ali a presença de Deus, cobriam esta tampa. Davi, o rei Davi, quando eu mencionei, ele assumiu o trono, ele estava determinado a mudar essa situação. Ele estava comprometido em colocar Deus no centro do governo do seu país. Um governo ali que era teocrático, onde era governado por Deus e por suas leis. Davi, ele queria a arca perto dele. Desta forma, ele sabia, ele tinha convicção que ele levaria a nação de Israel a adorar, a cultuar o único Deus verdadeiro. E Davi, nessa passagem, nós vemos que ele providencia o retorno desta arca, que estava muitos anos longe ali do povo de Israel, do povo de Deus. Ele providencia para que esta arca pudesse retornar agora a Jerusalém, que era a capital do seu governo. E esta capital de Israel, ele queria implantar como o ponto central de adoração de toda a congregação. Olha a importância, para simbolizar que o Senhor estava com eles. Você conhece a história do rei Davi, um homem, um guerreiro ali que vencedor em muitas batalhas, que foi separado, escolhido pelo Senhor para assumir o trono de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, aonde vemos muitos dos seus salmos ali registrados na palavra, cânticos. Ele adorava, ele tocava, ele louvava ao Senhor. E eu quero compartilhar com você alguns princípios que o Senhor tem falado no meu coração, que nós como igreja hoje, para que nós possamos receber do Espírito Santo,
né, as direções, tudo aquilo que Deus tem promessas neste lugar para mim e para você, tudo aquilo que Deus já tem realizado e muito mais daquilo que Ele tem prometido, daquilo que Ele já tem levantado a cada um de nós, porque a presença do Senhor à frente, conosco, é que faz toda a diferença. É a presença do Senhor que nos torna vitoriosos, é a presença do Senhor. E Davi sabia disto. E isso era um desejo do seu coração. Então foram feitos ali todos os preparativos. O rei Davi, então, assumindo o trono, ele convidou, né, muitas pessoas ali, escolhidos da nação, para trazerem essa arca a Jerusalém. Como que a palavra nos diz que eles procederam? Colocaram-na em cima de um carro novo ali, de bois. E havia 2 homens, diz a palavra, Uzai e Aiô. Eles dirigiam esse carro e cuidavam de manter, né, os animais no caminho. A palavra nos diz que enquanto a arca era levada, Davi, né, e o povo, eles vinham com muita alegria, celebrando, dançando, sacrificando ofertas ao Senhor, adorando ao Senhor. Mas a palavra também nos diz que em dado momento, os bois tropeçaram e a arca pendeu. E Uzá, temendo que ela caísse, pôs a mão nela. Assim a palavra do Senhor nos diz neste capítulo 6. A arca é santa, era santa. Ninguém, exceto os sacerdotes, os levitas, né, eram descendentes de Arão, podiam tocá-la, eram autorizados a tocá-las. E o que este mesmo texto, essa passagem nos conta, igreja? No mesmo instante, a ira do Senhor se acendeu contra ele, né, contra Uzá. Ele foi ferido e morreu pela irreverência, por ignorar as exigências, as ordens do próprio Deus. Israel não poderia imitar os filisteus. Era um costume dos filisteus, do povo inimigo, né, de usar ali os seus carros para transportar. Israel, o povo de Deus, ele tinha que obedecer, neste contexto, a lei do Senhor. Como que Deus gostaria? Como que Deus era a vontade do Senhor para que eles pudessem transportá-la? Era que colocassem varais ali nas argolas e a carregassem nos ombros. Esta era a direção do Senhor. E vendo o que tinha acontecido, o rei ficou muito triste, né? Davi, ele ficou muito triste, muito desgostoso, e se perguntou agora, como faria o transporte da arca? Aleluia. Aleluia. Surianda lamaias. Ralamaias surianda labas, surianda rabashurialamas. Oh, Espírito Santo do Senhor. Davi, pensando que Deus estava zangado com ele, por ele, né, transportar a arca, ele temeu continuar e ir mais longe. Ele o deixou na casa vizinha de um homem chamado, você conhece a palavra? Obed-edom, o geteu. Enquanto a arca esteve na casa deste homem, nos próximos 3 meses, o Senhor ali prosperou abundantemente, diz a palavra. O Senhor abençoou muitíssimo aquela casa, tanto ele, quanto a sua casa e quanto a sua família. Meu amado, por que eu estou, né, contextualizando esta palavra, fazendo um pano de fundo, diante daquilo que eu quero compartilhar com você? Meu amado, e Davi pôde perceber que a bênção de Deus na casa de Obed-edom, daquele homem, durante aqueles 3 meses, fez ele perceber que a ira de Deus não era por causa da remoção do transporte da arca, mas pelo contrário, você sabe disto, a palavra nos diz que foi pela falta de reverência ao transportá-la. Agora Davi providencia outra viagem, né?
Depois desses meses, Davi decide transportar a arca novamente, tendo agora o cuidado de fazer tudo corretamente, do jeito certo. A palavra nos diz. E assim agora o povo e eles celebraram o grande evento com festa, com música, com danças, aleluia, com sacrifícios, com júbilo, com alegria, a alegria era abundante. A presença do Senhor, e Davi ali, ele cantava e dançava diante do Senhor com toda a sua força. Você conhece? Ele dançava, ele cantava, ele celebrava a Deus. Mas a palavra também nos declara que Mical, a sua esposa, a esposa de Davi, olhou de uma janela, o desprezou em seu coração, não compartilhou do mesmo entusiasmo do rei, o repreendeu por sua atitude, julgou ali por sua vergonha, o criticou, porque ele não estava com as vestes reais, ele estava ali diante do povo, ele estava ali com todas as suas forças, adorando e glorificando. Mas a palavra nos diz que Mical, a sua esposa, ela achou o comportamento do rei impróprio, inadequado. E a palavra nos relata que depois disso, como consequências de suas palavras, o Senhor fechou a madre de Mical, a filha de Saul, e ela não teve filhos até o dia da sua morte. Arassurialamaias. Andaralamás, suriandarabás, shurialamaias, teriandarabás. Algo que o Espírito tem nos falado, igreja, nesses dias. Algo que temos que ter no nosso espírito, no nosso coração, porque Davi ele cometeu um erro ao fazer a coisa certa, mas de forma errada. O que você quer dizer com isso, pastora? A busca pela arca da aliança, a arca da presença do Senhor, é a busca pela presença do próprio Deus. E ele tinha convicção disso, ele queria a presença, estar com a presença no seu reinado, a arca do Senhor. O Senhor é entronizado no meio do seu povo, a presença, o povo escolhido, o povo de Israel. Aleluia. Davi, ele amava a Deus e queria honrá-lo da melhor forma possível. E ele também, ele ministrava a Deus e ele ministrava a toda a congregação. O seu desejo era levar a toda a congregação a adorar ao único Deus verdadeiro. Ao único Deus, é o nosso Deus. Mas a palavra nos diz que ele não atentou às instruções dadas. Meu amado, precisamos atentar à voz de Deus, precisamos ouvir as direções, aquilo que Deus nos fala. Deus não tinha intenção nenhuma de que Davi reunisse um grupo de pessoas, e fosse buscar a arca desta forma. Não era essa forma de trazê-la. Deus já havia dado instruções bem específicas de como cuidar e transportar a arca. Eles estavam procedendo de uma forma, eles estavam procedendo da forma como eles queriam, ao invés da forma, do meio, da vontade, daquilo que Deus havia ordenado. Aleluia. Surialamas, teriandarabás. E quantos hoje o Espírito fala no meu coração, não tem dado ouvidos ao Senhor, aquilo que Ele tem dito, aquilo que Ele tem falado, aquilo que Ele tem direcionado. E isso traz consequências na minha e na sua vida. E quando este povo tentou transportá-la mesmo assim, não dando ouvidos a Deus, aquilo que Deus havia dito, aquilo que Deus havia ordenado, aconteceu o quê? Uma tragédia. Suriandalamaias. E andaralamaias, suriandalamas, suriandarabashirialabas.
Podemos compreender, igreja, que quando mãos humanas, aquilo que é humano, toca a arca, a presença de Deus, isso pode trazer condenação, sentença de uma morte espiritual. Há consequências, por quê? Porque nós somos seres espirituais e nós nos relacionamos com o nosso Deus através do nosso espírito. Aleluia. Surianda lamaias. Yandaralamaias turialabaias shuriandalabas. Haralamaias suriandalabas. Deus terialabas turiandarabas turias. Terialamas. Quantos são irreverentes turiandarabas nesses dias? Orias turiandarabas. Os tiriandarabaias não têm dado ouvidos às turiás. Assim acontece com muitos dentro da própria igreja, diz o Senhor. Muitas vezes no decorrer da sua caminhada cristã, meu amado, minha amada, passam a tratar a palavra de Deus, o chamado, o seu relacionamento com Deus, com o seu próximo, de uma forma negligente, descuidada e irresponsável. Era suriandaramas. E andaralamas suriandarabaias, tiriandarabaias. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, arabasturias. Revela-nos, Senhor, traz luz nesta hora, Deus. Deus, a igreja é tua, a noiva é tua, asturiandaramaias. Oh, Espírito Santo do Senhor. Como que Satanás muitas vezes tem enganado, ele engana, ele é o pai da mentira. Tem colocado dentro do coração do homem um orgulho, um ego. Muitos acham satisfatório. Mas não tem aprovação de Deus, meu amado. Não tem aprovação de Deus. E a igreja do Senhor, nesses dias, o que o Espírito tem testificado, asturialabás, como muitos terialabás têm perdido esta reverência, temor, honra, respeito ao nosso Deus, a sua palavra. Arassuriandalamás, seriandarachurialamaias. Andaralamassurialabás. E andaramachurialabás. Eu preciso ter amor. Eu preciso ter zelo. Eu preciso fazer com excelência. Seja o que for, meu amado e minha amada. Seja aquele que ministra neste altar, surialamás. Aquele que está à porta no grupo de serviço, surialamás. Asteriandarabachurialamaiasterias. Deus só aceita serviço de rei e sacerdote. Rei e sacerdote, somos seus ministros, asturiandarabás. A minha gratidão, a sua gratidão, remete a nossa adoração, aquilo que queimamos incenso. Aquele que queimamos incenso, que sobe como um aroma suave na presença do nosso Deus, aleluia. É o único sacrifício que Deus requer de nós hoje. Amados, esta é a palavra que o Senhor tem. Esta é a palavra que o Senhor tem. Eu confesso que eu relutei, esturialamás. E andaralamassuri, alabaxeri, andas. O Espírito tem falado, asturiandaramaias. O véu foi rasgado. Temos livre acesso a Deus pelo sangue e sacrifício de Jesus. Agora nós somos dignos e aceitos de adentrar no Santo dos Santos, a Asturialamás. Nós somos a oferta viva. Nós somos o sacrifício, Asturialamás, terias. Livre acesso, o véu foi rasgado. Todo impedimento, toda barreira. Agora nós podemos, Yasurialamás, Yandaralamaia, Seriandarabachurialás. Oh, Jesus. As motivações, a intenção do rei Davi eram puras, eram íntegras. Mas o método, a forma era errada. Por quê? Porque não condizia com a palavra. Não tinha origem na palavra.
Não era um princípio da palavra, meu amado. Não é o que está na palavra. Arassuriandaramas teriarabás. Oriachurialamaias teriandarabás. Se não está na palavra, rejeite. Orialabaias suriandaramas. Eu preciso estar firmado na palavra. Tudo acontece através da palavra. Deus não está somente interessado no que se faz, mas como se faz. Como se faz, meu amado? Suriarabaias. Oriarabaias shuriandaramas. Como está o meu coração? Como está a sua motivação nesta noite? Como está a nossa vida no altar do Senhor? Estamos dispostos a obedecer, a ouvir a sua voz, a fazer a sua vontade? É como Deus quer, é como Ele quer, é da forma dele, a Suriandaramas. E sabemos que Satanás tem cegado, tem ensurdecido a muitos nesses dias, a Suriandarabás. Tem realmente se lançado contra mim e contra você, para que não cumpramos o propósito, mas eu quero declarar algo sobre a sua vida. Quando a presença do Senhor está, ela é em você, nós somos o templo vivo, o Espírito Santo habita em nós, e assim nós podemos usufruir, nós podemos, Asturiandaramas, glorificar e exaltar a Deus, a toda a liberdade. O Senhor fala que tem liberado algo novo neste lugar, sobre a igreja, sobre as nossas vidas, para que tudo aquilo do passado, coisas muitas vezes que nos aprisionavam, para que possamos ser livres na presença do Senhor, livres para podermos, oh Deus, Deus, adorar ao Senhor sem reservas, sem restrições. E quantos hoje, é o que o Espírito tem falado, tentam imitar, copiar, talvez adulterar algo que Deus não aprova. Que Deus não aprova, Suriandarabaias, não tem propósito, não está alinhado com a palavra, Suriandarabaias, Siandara Surialamas. Davi tentou imitar a prática dos filisteus ao transportar esta arca num carro de bois. Não era desta forma, e isso trouxe decepção, frustração, tristeza, medo a Suriandaramas. Yandaralamas Surialabaias. Quando não fazemos a vontade de Deus, não buscamos conhecê-la, não andamos na direção, nós estamos sujeitos e vulneráveis ao fracasso, à derrota. Satanás, o nosso inimigo, sabe como isso funciona, e ele se levanta contra as nossas vidas. Precisamos conhecer a palavra e o Deus desta palavra, Suriandarabaias, Suriandalabás. Oh, igreja, ore a Surialamas. Mas quando reconhecemos que apesar de nossos erros, falhas, de decepções, frustrações e até mesmo os fracassos, se há a presença de Deus, tudo isso se transforma, toda e qualquer situação é mudada, amém? Toda e qualquer condição. Davi pôde perceber isso, ele se convenceu disso, por quê? Quando 3 meses a arca do Senhor ficou na casa daquele homem, de Obed-edom, aleluia, a bênção do Senhor, o Senhor o abençoou muitíssimo, houve prosperidade, aleluia, em toda a sua casa, em toda a sua família, meu amado. Eu creio nesta palavra, eu creio nesta presença, eu creio neste Deus que tem transformado vidas, que tem nos levado a cada culto, a cada encontro, a cada reunião, a sermos transformados, a cada vez mais nós nos esvaziarmos do nosso eu,
das nossas vontades. E Ele tem colocado do seu Espírito, Ele tem colocado, Ele tem manifestado, Ele tem liberado, Ele tem nos levantado para que possamos fazer a diferença, meu amado. Igreja do Senhor, de que adiantaria esse templo estar lotado, completamente lotado, se não fosse a presença do vosso Deus neste lugar no nosso meio? O que seria de nós sem a presença do Senhor? Percebe como Satanás ele quer inverter? O nosso inimigo ele trabalha, ele se levanta, ele se opõe. Mas o Espírito Santo, Assuriandaramaias. Espírito Santo. Quantos hoje no nosso meio estão como meros espectadores? Quantos hoje no nosso meio, observando assim pela janela, assim como Mical, da janela de longe ela observava o povo se alegrando, adorando ao Senhor, e ela só observava de longe, ela não foi se juntar a eles, ela não fez questão de participar. Suriarabás. Oriandaramaias, Suriandalabás, Suriandalabás. Surialabás. Não devemos ser espectadores, Suriandarabás. Quantos desprezam, muitas vezes criticam, julgam, muitos se levantam na posição de juízes, muitas vezes querem apontar, querem julgar, não tem compromisso com Deus, com a igreja, muitas vezes, soberbos, rebeldes, rejeita a autoridade, não se submete a Asturialamas. Somos corpo de Cristo, Eu reconheço, meu amado, em cada um de vocês, assim como a pastora Adriana ministrou ontem, somos corpo de Cristo, somos corpo. E se eu rejeito o corpo de Cristo, eu estou rejeitando a mim mesmo, Asturialamas. Yandaralamaia, serias. Minha adoração, meu louvor, minha dança, minha gratidão, minha alegria, a minha rendição, o meu quebrantamento. Serias. Aquilo que a palavra nos diz que Deus procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Aquilo que eu faço em espírito e em verdade revela aquilo que há dentro de mim e confronta aquilo que é falso. Muitas vezes as pessoas vão olhar, elas nos olharão, nos observarão somente o nosso exterior. Elas vão nos rotular, vão nos julgar muitas vezes. Ou muitos vão nos valorizar, dar valor por aquilo que temos, por aquilo que possuímos. Não é assim? Muitos hoje se preocupam somente com a imagem, com a aparência. Mas Deus sonda o nosso coração. Ele examina o mais íntimo do nosso ser, Asturiarabaias. E Ele testifica no nosso espírito que somos filhos. E os filhos, eles têm liberdade. Eles têm prazer de estar na casa do Pai, em agradá-lo, em ouvi-lo, em estar junto, Asturiarabás. A recompensa, a benção, Asturiandarabaias, Asturiandas. Mas quando não temos discernimento, isso pode trazer, muitas vezes, uma cegueira espiritual. Por isso que muitos não compreendem realmente o significado.
Adoração. O meu estilo de vida é adoração. A minha vida é adoração. Na minha casa, com o meu esposo, com os meus filhos, adoração. No meu trabalho, Asturianda Lamas. É um culto a Deus quando eu estou me preparando para vir para a casa do Senhor. Se eu estou lá, se eu escolhi esta roupa, Deus, é para o Senhor. É o que eu tenho, o meu melhor hoje é para te adorar, Deus. É para o Senhor, eu preciso priorizar primazia, o primeiro lugar, a Deus. O meu estilo de adoração é Deus. Ah, Deus. E a palavra nos ensina, igreja, com este exemplo de Mical, de esposa do rei Davi, que com duras palavras ela repreendeu, recriminou o ato do rei, criticando, julgando o seu posicionamento. Ela não gostou do que ela viu. Por quê? Porque ela estava com a alma amargurada. Talvez teve ciúmes. Ela não compreendeu, ela não recebeu no seu espírito. E a palavra nos diz que ela não teve filhos até o dia da sua morte. E não ter filhos naquela época era uma desonra para qualquer mulher. Surialamas. Orialamaia, Suriandalamas. Olhe para dentro de você. Eu olho para dentro do meu coração. Temos tido, porventura, uma vida infrutífera, talvez? Como está a sua vida? Não temos rompido a esterilidade em alguma área da minha vida, da sua vida, meu amado? O que o Espírito Santo tem nos confrontado nesta noite? Ori alamaia suriandarabás. Temos que dar a devida importância, a motivação do nosso coração em estar servindo, adorando, ministrando ao Senhor e à sua igreja, a sua noiva. Porque fazemos isto? Por quê? Porque Ele nos amou, porque somos gratos, salvos, libertos, perdoados, redimidos, sarados, curados. Temos promessa nas nossas vidas. E isso nos faz, estender as nossas mãos e declarar e adorar: digno és, santo és, não há outro, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro. Digno és de receber toda adoração, todo louvor. Digno és aquele que foi morto, Jesus Cristo, e com o seu sangue nos comprou para ministrar ao nosso Deus, reis e sacerdotes. É isso que somos. É isso que a palavra nos diz, Suriaramaias. E quantos não se preocupam com a sua posição, com aquilo que são, a filiação em Cristo Jesus? Somos filhos, Seriar Suriandaramas. Suriandarabaias, Suriandarabás. Muitos estão distraídos, talvez no engano, perdendo tempo. Astúria, Alamás, Suriandarabás. Deus nos chamou para dar frutos, para frutificarmos. Suriandarabás. Estamos em Jesus. Estamos em Jesus, aleluia. Estamos arraigados nele. Nós temos a certeza que nós somos aptos para toda a boa obra, para frutificar. O homem vê o exterior, a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor vê o nosso coração, meu amado, minha amada igreja. É isso que nos alegra em Deus, de saber que o Pai, Ele contempla no nosso íntimo e Ele sabe daquilo que se passa, aquilo que,
arde nas nossas entranhas, no nosso espírito, quando decidimos adorá-lo, louvá-lo, bendizê-lo, glorificá-lo. Como numa noite como essa estamos aqui. Você não mediu esforços para estar aqui, aleluia. Você que me ouve esta palavra. Você que tem compreendido, aleluia. Nós somos dele, quanto mais o adoramos, se tornamos semelhantes, parecidos com ele, aleluia. Você deseja isso? Ser semelhante ao Senhor? Somos dele, Asturi Andarabaia, somos dele, Arassuri Alamas, aleluia. Nesta noite, o Espírito Santo nos fala que temos que nos desvencilhar. Asturialabás. Não permitir que nenhum espírito crítico venha estar, Asturialabás, em nossas vidas, Suriandarabás, Shurialabás. Porque o temos declarado e profetizado através da nossa boca. O que, amados, temos declarado? Temos profetizado, declarado vida ou esterilidade. Temos declarado vida ou sequidão. O que temos declarado? O que temos declarado? Ou temos assumido a posição de espectadores em algumas situações. Deus não quer que sejamos omissos. Se levante na posição que Deus te chamou, te colocou, Suriarabás. Seja corajoso, seja forte, não retroceda, Suriandarabás, Suriandarabás. Somos protagonistas. Deus conta com cada um de nós. E Ele vai nos tirar da zona de conforto, do comodismo. Aleluia, se formos humildes o suficiente, aleluia, aleluia, ainda há tempo para sair da janela, não ficarmos na janela como espectadores, a porta é logo ali. É só sair para fora e se ajuntar a Suri Alamás, adorarmos ao nosso Deus digno és, na unidade, na concordância, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Deus ordena a bênção. Deus, Ele está no nosso meio. Tem coisas grandes que estão por vir. Deus tem falado, Deus tem me dado sonhos e visões. Eu tenho experimentado algo novo, igreja. Eu tenho sentido, eu tenho percebido. Podes ouvir, diz o Senhor. Asturialamas, há algo se movendo nos nossos dias. O Senhor tem falado aqui que Ele está gerando filhos espirituais. Não somos estéreis, Asturiandarabás. Há filhos espirituais que são gerados e o Senhor tem nos preparado. Aleluia, muitas vidas neste lugar, vidas que serão salvas, libertas, tocadas através de mim e de você. Aleluia, Suriandaramás. Aleluia, Ministério da Música. A nossa comunidade Embaixadores de Cristo está nas redes sociais, no Facebook, YouTube, no WhatsApp, no TikTok e no Instagram. Nos sigam! Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.